Aleluia. Uma geração de obras. Gênesis capítulo 1. Quando o cara é magro, acontece essas coisas, soa, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus, diga, disse Deus: haja luz, e houve luz. Diga aleluia. O que Deus disse, queridos? Haja luz e houve luz. O que é haja? Tornar a ser, passar a existir. Foi simplesmente a palavra de Deus liberada que trouxe uma transformação na terra. Foi só a palavra liberada? Não. A Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava por sobre a face das águas. Quando Deus liberou a palavra, haja luz e houve luz, a palavra que Deus liberou se encontrou com o Espírito, com a presença. E o que não existia passou a existir, o que não era passou a ser. Amém, queridos? Com a palavra, diga palavra. Amém, queridos? Agora abra sua Bíblia em Tiago, carta de Tiago, capítulo 2, versículo 12. Uma geração de obras. Queridos, este ano de 2018 começou bem diferente. Não vou falar para você olhar para trás, porque não dá certo esse negócio de olhar para trás para você ver quem está atrás de você, né? Mas só o pessoal aqui da fileira da frente, olha para trás. Deus quer dar continuidade naquilo que Ele iniciou, queridos. Há um plano de Deus para nós, para você. Há um plano de Deus para este lugar. Há um propósito de Deus para este lugar. Há um tempo de Deus para as nossas vidas. Existem coisas que Deus vai fazer neste ano de 2018. Coisas que vão te surpreender. Coisas que vão te deixar de boca aberta. Você vai falar: uau! Que Deus é esse? Porque Deus é assim. Deus, Ele supera as nossas expectativas. Quem está cheio de expectativa para 2018? Saiba que Deus vai superá-las. Deus vai ir além das suas expectativas. Porque é assim que Deus faz. Deus não faz nada de qualquer jeito. Deus supera as nossas expectativas. Falai, versículo 12, Tiago 2:12. Falai, aliás, 2:13, desculpa. 13, isso. É 13? Não, 14. Desculpa, 14. Isso. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Por acaso semelhante fé, pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá:
tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as suas obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho, Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Diga aleluia. Queridos, hoje nós vamos falar sobre obras, sobre fé, sobre obras, porque é isso que nós vamos viver este ano de 2018. Amém, queridos? Eu me lembrei agora, eu deveria ter lembrado antes. Eu nunca vi um grão de mostarda. E a semana passada eu fui na casa do confeiteiro com a Alessandra comprar algumas coisas, e eu achei um grão de mostarda. Falei, caramba, que legal. Quem já viu um grão de mostarda aqui? É pequeno ou não é? Eu peguei aquilo na mão assim, estava tudo num saquinho. Eu falei, Alessandra, olha um grão de mostarda, que fala na Bíblia, é isso aqui. E eu fiquei, olhando ele assim, pus um sozinho de lado no saquinho, e chamei uma mulher, falei, olha, isso aqui é um grão de mostarda. Nem conhecia a mulher, fiquei tão extasiado. A Bíblia diz que a nossa, falei assim para a mulher, que a nossa fé, se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, o tamanho desse grãozinho aqui, tia, eu falei assim com ela, nós vamos fazer um estrago, se a gente tiver uma fé desse tamanho. O porquê, querido? Por que a Bíblia fala a respeito disso? Se tiverdes fé de um tamanho do grão de mostarda, direis a este monte, e você conhece o texto. O grão de mostarda é muito pequeno, é quase que imperceptível, se estiver sozinho na sua mão. E a Bíblia diz que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, ou seja, a fé, ela é tão fé, a fé é tão forte, a fé é tão poderosa, que ainda que ela seja do tamanho do grão de mostarda, você vai fazer um estrago. Ainda que a sua fé seja apenas do tamanho do grão de mostarda, você vai romper barreiras, porque a fé é fé. A fé é poderosa, queridos, e é sobre a fé que nós vamos falar. Mas a fé, juntamente com as obras. Queridos, quando nós lemos esse texto, você viu essa palavra obras. O que é obras? Obras é negócio, é serviço, aquilo que alguém está ocupado. Isso é obra. Quando o texto está falando a respeito de obras, de fé, de obras, é aquilo que alguém se compromete em fazer. Está falando sobre comprometimento. Diga comprometimento. Mas a Bíblia diz que a fé sem obras, ou seja, a fé sem você estar ocupado, a fé sem um comprometimento, ela é morta. E o que é morta? É aquilo que deu o último suspiro, é sem vida, é falecido, é destituído de vida. E a Bíblia diz que a fé sem obras, a fé sem um comprometimento, a fé sem você estar ocupado, sem você fazer alguma coisa, a Bíblia diz que ela é morta, ou seja, é o último suspiro da sua vida. Mas a Bíblia também fala que ela é inoperante. E inoperante é a mesma tradução para morta. É a mesma tradução, aquilo que deu o último suspiro. Às vezes nós falamos, eu tenho fé.
Mas e obras? E comprometimento? É sobre isso que nós vamos falar, sobre fé, sobre obras, sobre comprometimento, querido. Não é sobre envolvimento que nós vamos falar sobre se comprometer. Antigamente, né, eu não sou dessa época, mas que tem alguém aqui que é da época do fio do bigode? Não tem ninguém aqui não, né? Que a palavra era no fio do bigode, já ouviu isso, Val? Antigamente a palavra era a confiança. Eu me comprometo com você aqui, ó, no fio do bigode. Tinha palavra. A pessoa não tinha apenas envolvimento, era o comprometimento. Os antigos se comprometiam e usavam essa expressão do fio do bigode. Ou seja, eu me comprometo. É a minha palavra. Eu estou comprometendo a minha palavra. Não havia envolvimento, havia comprometimento. Queridos, a fé, ela não anda sozinha. Essa fé é do tamanho do grão de mostarda para operar, ela precisa de obras. Assim como nós lemos em Gênesis, quando Deus disse: haja luz e houve luz. Por quê? Porque a palavra se encontrou com a presença. E o que não era passou a ser, o que não existia passou a existir. Assim é a fé. A fé, ela precisa se encontrar com obras. A fé precisa se encontrar com comprometimento. Não é com envolvimento, é comprometimento. Eu me comprometo. Para a sua fé ter efeito, para a sua fé ter ação, você precisa se comprometer, querido. Não é se envolver. Diga, eu me comprometo hoje. Quer ver um jovem na Bíblia que se comprometeu? Abra lá em 1 Samuel capítulo 17, versículo 31. Primeira Samuel 17, versículo 31. Diz assim: ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nos a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro, desde a sua mocidade. Respondeu a Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Comprometimento. Quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho, eu saí após ele e o feri e o livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. Davi se comprometeu aqui. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Agora é fé. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro, e as pôs no alforje de pastor, que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Vou abrir um parênteses aqui. Golias desprezou Davi por ser jovem, mas Davi não desdenhou da sua juventude. Davi não brincou com a sua juventude, querido. Golias, sim, desdenhou da juventude de Davi, mas Davi não menosprezou
por ser ainda jovem, por ser ainda novo. Onde eu parei aqui? Vamos lá. Olhando o filisteu, disse mais o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para vires a mim com paus, e pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança, e com escudo, eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor dos exércitos, fé, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo, diga hoje mesmo. É fé, querido. O Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo, as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Se isso não for fé, é o quê? Queridos, Davi não menosprezou a sua juventude. Golias desprezou Davi por ser jovem, mas Davi não estava brincando. Davi estava falando sério com Golias. Davi era comprometido. A Bíblia diz que ele apacentava as ovelhas de seu pai. Davi tinha fé. Davi tinha comprometimento. Quando Davi foi questionado por Saul, o que Davi disse para ele? Falou: Saul, eu já matei leão, eu já matei o urso. O leão e o urso tentaram se levantar contra as ovelhas do meu pai. O leão e o urso tentaram se levantar contra aquilo que eu estou comprometido. Saul, eu não estou envolvido com as ovelhas do meu pai. Saul, eu estou comprometido. Saul, eu não me envolvo. Saul, eu me comprometo. Se eu falar que vou, eu vou, em nome do Senhor dos exércitos. O que esta geração precisa é de jovens comprometidos, não é envolvidos. Você não precisa estar envolvido com o ministério, você não precisa estar envolvido com a célula. O que esta geração precisa é de jovens comprometidos. Quer um exemplo? O que é ser envolvido e comprometido? Um omelete com bacon. É uma delícia, sim ou não? Omelete com bacon é uma delícia. O que dá sabor no omelete? Fica bom, não é o bacon? Mas querido, quem que se envolve? Quem tem mais trabalho aí? A galinha, ela se envolve botando ovo. E agora o porco? Para ter o bacon no omelete, quem se compromete? É o porco. Porque o porco tem que morrer para dar o bacon, para fazer o omelete. O problema é que você está muito envolvido e pouco comprometido. Você não está disposto a morrer por um propósito. Você está disposto a se envolver, mas não se comprometer. Porque Davi, por que Davi se comprometeu? Como que você pode provar, Rogério, que Davi se comprometeu? Porque ele foi matar um leão e um urso. Vai você matar um leão e um urso, se a sua vida não está comprometida. Davi não estava envolvido. Davi estava comprometido com o rebanho do seu pai. E aqui acabou a bateria do iPad. O que esta geração precisa é se comprometer, querido. A questão aqui não é se você está envolvido no ministério. A questão é se você está comprometido no ministério. A questão aqui não é se você está envolvido na sua célula. A questão é se você está comprometido na sua célula. A questão não é se você está envolvido com o seu discipulador, com o seu líder de célula. A questão é se você está comprometido com ele.
A questão aqui não é o quanto a sua vida está envolvida com Jesus. A questão aqui é o quanto a sua vida está comprometida com Jesus. Porque o comprometimento traz risco. O envolvimento não, você apenas está envolvido. E Deus não quer que você se envolva. Deus não quer que você se envolva com Ele. Deus quer que você se comprometa, que você seja um com Ele, que aonde Ele estiver você está. Eu estou envolvido no ministério. Não, você está comprometido. Eu estou envolvido no chamado. Não, você está comprometido. A fé sem obras, a fé sem ocupação, a fé sem comprometimento é morta. A fé sem obras é o último suspiro, querido. A fé sem obras é morta, ou seja, está cheirando mal porque está faltando obra. Tem muito envolvimento e pouco comprometimento. Mas esse ano de 2018, nós não vamos nos envolver. Nós não vamos botar ovo, nós vamos dar o bacon. Nós vamos morrer por isso. Nós vamos morrer pela causa. E não viva, querido, por aquilo que você não está disposto a morrer. Se você não estiver disposto a morrer pela causa, não viva por ela. Você está aí, querido? O ano de 2018 vai ser o ano do comprometimento. Você vai dar a sua vida. Você vai dar o seu melhor. Você vai dar o bacon. Você vai morrer pela causa. Jesus viveu e morreu pela causa. Jesus viveu pela cruz e morreu na cruz. Viva e morra pela causa, querido. Que a sua fé encontre as obras. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Eu não ia falar isso, querido, mas eu senti de falar isso. O irmão do Anderson Boi, o Anderson foi visitar juntamente comigo o irmão dele no hospital. Todo mundo aqui sabe que ele sofreu acidente. Sim ou não? Todo mundo sabe que ele já saiu do hospital, que ele recebeu alta. Sim ou não? Quantos de vocês foram visitar ele? Quantos de vocês foram orar por ele? Meça a sua vida cristã agora. Líder de célula, não líder, cristão, filho de Deus, envolvido ou comprometido? Porque quando ele chegar andando por esta porta, pulando, que é o que vai acontecer, aí você vai lá e vai dar um abracinho nele. Você vai celebrar a vitória, mas vai lá celebrar junto com ele as lágrimas, noites a fio sem dormir, pedindo por morfina, porque não aguenta a dor. E você querendo se envolver, enquanto tem um cara na cama querendo se comprometer, enquanto tem um cara na cama que hoje ele queria fazer célula, deitado na cama. Cara, se comprometa. Não se envolva. Jesus não quer que você se envolva com Ele. Jesus quer que você morra por Ele. Pedro, João, Tiago, eles se envolveram com Jesus? Não, eles se comprometeram.
Como que Pedro morreu? Crucificado de cabeça para baixo. Tiago, decapitado. Porque ele estava envolvido? Não, porque ele estava comprometido. Diácono Estevão, não era discípulo. Ele não estava envolvido, ele estava comprometido. Morreu apedrejado, porque decidiu viver e morrer pela causa. Chega de envolvimento. O ano de 2018 não vai caber mais envolvimento. O ano de 2018 vai requerer de nós comprometimento, Bruninho. Não se envolva. Se comprometa. Dê a vida. Morra por isso, se preciso for. A fé sem obras é o último suspiro. Não ande desocupado, cara. Não ande desocupado. Se ocupe. Se dedique. O que é mais fácil? Estar envolvido ou comprometido, Val? Envolvido é mais fácil. Porque você se envolver, você não precisa renunciar muito. Agora você se comprometer, você tem que renunciar à sua própria vida. Renunciar tempo. Passeio. Não estou falando que é errado passear, não. Passeie, viaje. Chega, cara. Você não vai subir para o céu envolvido, você vai subir para o céu comprometido. É comprometimento. Eu não estou aqui tocando violão, é um exemplo. Eu não estou envolvido com o ministério. Eu não estou aqui pregando porque eu estou envolvido com o ministério. Não, eu estou comprometido. É um comprometimento. Você não é líder de célula porque você está envolvido, não, porque você está comprometido. Perdeu, como diz, perdeu o playboy, está comprometido. Mas eu sou jovem ainda. E aí? E aí que você é jovem? Se comprometa. Se comprometa pela causa. Não adianta eu só ficar dentro do meu quarto, cara. Só lendo, só orando, só love. Não! Comprometimento. Fé sem obras é morta. Não tem aliança em fé e desocupado. Comprometimento. Se comprometa que você vai ver o que vai acontecer nesse ano, cara, na sua vida, na sua célula, no seu ministério. Comece a levar de outra forma isso. Porque às vezes nós estamos envolvidos e as pessoas estão indo para o inferno, e a gente só envolvido. Se comprometa. Dê o bacon. Ah, mas o ovo é gostoso, mas o bacon é que dá sabor no omelete. Você foi chamado para dar sabor. Você foi chamado para fazer a diferença. E é isso que vai acontecer nesse ano. Não vai ser um jargão, não. É isso que vai acontecer em 2018. Não é um jargão. Vai acontecer. Porque você vai se comprometer esse ano de 2018 pela causa. Você está comprometido com o seu líder. Você está comprometido com o seu discipulador. Chegue nele e fala: cara, nós estamos juntos. Eu estou comprometido com você, cara. Eu não abro mão, eu não largo.
Agora, se você não estiver disposto a morrer por aquilo que você está vivendo, para. Imagine, cara. Imagine Pedro. Imagine Pedro sendo crucificado de ponta cabeça. Quando Pedro negou a Jesus, ele estava envolvido. Só estava envolvido. Mas depois, Pedro comprometeu toda a sua vida. Davi se comprometeu com seu pai. Eu cuido, pai, dos seus rebanhos, do teu rebanho. Eu cuido das tuas ovelhas. Davi comprometeu a sua vida quando ele se levantou contra o urso e contra o leão. Davi poderia morrer, cara. Davi colocou a sua vida em xeque por uma causa. E quando você está comprometido com uma causa, quando você está comprometido por alguma coisa, existem coisas que não cabem mais na sua vida. Foi o que aconteceu com Davi. Davi estava tão comprometido com o reino, Davi estava tão comprometido com o rebanho do seu pai, que nem a roupa de Saul foi legal para ele. Cara, eu estou comprometido. Eu sou um pastor de ovelha. Daí o meu alforge, vou lá pegar 5 pedrinhas, e é isso aí. Porque eu não precisei de espada, não precisei de escudo para matar um leão e um urso. O que eu precisei, Saul, eu já tinha, que era o comprometimento. O comprometimento vai te levar longe, cara. O comprometimento vai fazer você morrer para o mundo. O comprometimento vai fazer você morrer para as paixões deste mundo. Você vai estar tão comprometido com Ele, não é envolvido com o Pai, é comprometido. A sua vida vai estar tão comprometida com Ele, cara, que as pessoas vão chegar perto de você e vão sentir a presença dEle na sua vida. Você deseja isso? Você chegar na faculdade, cara, você andar no corredor da faculdade, lá indo para a sua sala, você olhar para o lado, a pessoa começar a chorar, e você perguntar: por que você está chorando? Não sei, quando você passou aqui do meu lado, eu senti um negócio diferente. Quem quer isso? Se comprometa. Não se envolva. Doe a sua